Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 24 de dezembro de 2022. Eu preparei alguns vídeos atuais para lançar agora no final do ano e em janeiro, como presente para vocês. Mas eu achei que iria aborrecer vocês de novo, falando de tudo isso que eu já falei sobre o Natal e sobre o Ano Novo e todos os rituais e todas as crenças e celebrações. E eu optei em dar a vocês a lembrança de um vídeo meu feito pelas mensagens que lancei no meu Telegrama quando eu tinha o grupo. Eu joguei as primeiras mensagens dia 20 de março no Telegrama e também no Facebook. Vamos descer as mensagens para vocês relembrarem. Tá chegando. Essas mensagens que vocês estão vendo também estão em outros vídeos. Bom, foi sobre os personagens do sistema na área de entretenimento ensinando outros personagens. Como assim personagens ensinando outros personagens? Eu já expliquei bastante em meus vídeos de transinvestigação e também expliquei nos meus vídeos de pessoas invertidas e como eles querem que nós vejamos essas pessoas. Então, eles todos aqui do mundo são personagens do nosso sistema ensinando vários outros papéis. E quando eles têm o título de artistas, eles estão fazendo o quê? Eles são um personagem do sistema interpretando outros personagens do cinema. A gente pensa que eles são pessoas comuns e que se tornaram artistas e encenam um personagem de fantasia ou baseado em personagens verdadeiros, etc. Na verdade, são personagens interpretando outros personagens e outros personagens. Somente isso. Toda a leitura do que vocês vão ver agora está no vídeo. E as explicações de tudo, do porquê eu escrevi tudo isso. E também eu estiquei as explicações para muitas outras matutações. O que eu vou fazer agora é juntar esta minha introdução do vídeo de hoje com partes da montagem do vídeo que eu fiz completo. E as partes que eu vou juntar está sem edição. Eu não vou cortar porque o vídeo já tive todo esse trabalho. Se vocês se interessarem, vocês precisam me procurar no BitChute, porque eu tenho certeza que o assunto poderá ser bloqueado no YouTube. Portanto, será melhor procurar o vídeo completo, editado, no BitChute. É só chegar no BitChute e procurar por esta conta, onde eu coloquei os vídeos de transinvestigação. A conta já tem 4 anos e 6 meses. Ou vocês podem me procurar por esta conta aqui. A seguir, parte dos vídeos da montagem do vídeo original, sem edição. Vocês sabem por que eu estou querendo trazer este vídeo de volta? É porque muitas outras coisas sobre essas pessoas devem ser explicadas, devem ser detalhadas e até bem mastigadas para que as mentes que estão agora viciadas de maneira errada nessas informações, interessadas por causa de tolices e de distrações como fofoquinhas, apenas juntando informações para repassar adiante, sem ao menos ter um tempo analisando, pesquisando e entrando fundo nisso, e acabam prejudicando outras pessoas porque elas vão repassar nesse padrão que o sistema colocou a todas elas. Basta apenas repassar a mesma coisa que todos eles estão repassando. Não precisa matutar, analisar, não precisa nada disso. Aceitem, repassem. Todas as coisas que o sistema joga, depois nós temos que matutar muito, temos que refletir bastante. É claro que às vezes, no momento que ele nos joga as informações, ficamos confusos, atordoados e temos que mergulhar fundo na mentira, na enrolação, na diversão que ele está nos dando. Mas tem que parar para pensar e analisar e não continuar fazendo o que ele quer. Se todos estão fazendo a mesma coisa, é porque é uma propaganda dele, é porque é algo que ele precisa que seja repassado para que as mentes aceitem e com isso vai ter influência no comportamento das pessoas.
no que elas vão acreditar, no que elas vão pensar, no que elas vão desejar, etc, etc. Quantos anos mais vamos continuar ouvindo essas mesmas informações? Quantos anos mais as pessoas vão continuar aprisionadas neste ritual, neste padrão de ficar procurando essas informações, se distraindo, achando engraçado, repassando, obtendo a sensação de que sabem algo que foi revelado, que estava oculto realmente? Essas nossas pessoas não sabem realmente onde elas estão. Se elas realmente pensam que descobrem algo oculto do sistema dessa maneira, a mente está muito infantilizada, aprisionada e deve receber a cura por si mesma. E para ela mesma se curar, ela precisa de alguns cliques, de algumas dicas, pistas e atalho que vai ajudar o mental dela a se desgrudar. Isso só vai acontecer se ela for realmente um dos nossos e não uma pessoa dele. Claro que não. Os deles não acordam porque eles são pessoas permanentes deste jogo, como se fossem NPCs, que estão sempre ali. Nós entramos e saímos, e eles permanecem. Então, muitas coisas devem ser explicadas e mastigadas se for preciso, para que nossas pessoas saiam desse transe hipnótico, dessa manipulação, dessa promoção diária que estão recebendo, dessa informação aprisionante do nosso sistema. Mas sobre essas pessoas, sobre tranes, pessoas invertidas, transformadas, devem ser ditas, explicadas, para que nossa gente saia dessa cilada atraente, encantadora. Quando ele libera uma informação como sendo revelação, não é porque seja verdade, não é porque quer nos ver livres e saber das mentiras que ele lança de verdade. Não, é apenas mais um movimento, é apenas mais uma jogada. Ele quer ver nossas reações, se vamos apenas aceitar ou se vamos matutar, analisar, refletir e nos unir para entender tudo isso juntos e não separadamente, e se vamos cair nos truques dos seus que estão por aí, levando as pessoas desviadas para o falso despertar ou para a modinha do despertar. Eu paro por aqui, fiquem todos bem, até o próximo. Jetzt die Wahrheit. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a este ator. Acho que vocês sabem bem quem ele é. Agora já estão reconhecendo. O Senhor dos Anéis. Vamos voltar aqui. A presença dele é imensa. Ele é um homem alto. Ele tem um queixo bem delicado. Ele tem alguns movimentos muito, assim, requebrado para a mulher, como a mulher se movimentaria. Tem muita mais balanço. A mulher pode requebrar mais por causa do corpo dela ser diferente do que o homem, tem mais molejo. O homem é mais duro. É por isso que nos filmes você via Fred Astaire e outros dançando, né? Parecia uma pena, conseguiam flutuar, conseguiam se movimentar, se remexer muito mais. John Travolta, ele se mexia muito mais, requebrava do que Olivia Newton-John. Vocês podem perceber, eu já falei isso em alguns vídeos de transinvestigação meu antigo, mas é bom relembrar vocês, prestem atenção nesses atores. Mas isso não quer dizer que eles são trane, gente. Vocês têm que prestar atenção em alguns detalhes que o sistema está deixando. Há um vídeo meu de transinvestigação que eu já perguntava, bom, se os homens têm pescoço longo e essas mulheres transformadas de Hollywood, a gente percebe porque o pescoço é muito grande, as mãos são muito grandes, os braços longos, tal, por que há atores com esses padrões e outros com padrões misturados? Aí as pessoas pensam que só existem estes padrões. É isso que o sistema cria e é isso que eu quero que vocês não façam.
não fixem. Vocês não podem fixar como tranes e esses padrões. Olha, é assim. O sistema já fixou, olha, é assim, ó, trane é assim, é assim, é assim. Aí tá todo mundo repetindo a mesma coisa. E eu percebi o que, que a gente está fazendo com a gente. Estamos criando novas crenças. É assim que é uma trane de Hollywood. Não é. Não é bem assim. É tudo. E muito mais que não está sendo dito. Essas pessoas podem ser qualquer coisa, mas é muito, muito, muito louco de se pensar nisso. Mas é com essa loucura que a gente pode esmiuçar esse sistema, porque ele te faz sentir vergonha se você ousar ser louca para pensar diferente, pensar coisas doidas. Se você está lúcido, você pode pensar uma coisa doida que a sua mente vai te levar à coisa certa. Não tenha medo. Isso se chama movimentar a mente. Não adianta pensar coisas doidas assim. Ah, eu vou virar um super-homem de repente, eu vou voar. Não é assim. Isso aí é você ficar brincando com você mesmo ou está doido, não é? Está com algum problema. Mas você ficar imaginando nas possibilidades que o sistema possa estar fazendo conosco, isto não é loucura. Mas ele quer que você pense que é. Vamos continuar aqui olhando para ele. É um homem com padrão de beleza do sistema, encanta, porque está todo mundo fixado nesses padrões, então ele encanta, ele tem aquela presença que deslumbra, as pessoas ficam encantadas, fica fixada nele. O que eu acho, olha esse movimento, não é muito feminino? O que eu acho estranho nele, deixa eu voltar aqui. Aqui. Ele cruza as pernas muitas vezes, como nós mulheres faríamos. Os homens cruzam mais quadrado, assim, né? Não por causa que tem todo o órgão masculino ali, não dá para você cruzar como as mulheres. Nós não temos nada no meio das pernas, né? Fica muito mais fácil. Ele cruza exatamente assim, muitas vezes, rapidamente, sem problema. Isso não quer dizer que ele não tenha um pênis. Talvez eles não tenham órgãos sexuais nenhum, ou se tiver, é só de enfeite. Ou talvez tenha normal. O fato deles estarem com traços diferentes não quer dizer que eles não tenham os órgãos sexuais normal. Por quê? Se vocês perceberem, eles já mexeram com a gente nas pessoas doentes e crianças deformadas e tal. Vocês já perceberam como os órgãos sexuais é muito difícil de serem defeituosos, terem problemas? É engraçado, nas pessoas com problemas mentais, gente, e os órgãos sexuais estão ali, ó, direitinho. Vocês não acham isso estranho? Não dá para perceber que o sistema está manipulando a todos nós? Deixa eu mostrar mais. Olha, viram? Ele parece estar muito confortável com esse modelo de roupa desse filme, que é de verdade um vestido, certo? Mas antigamente eles mostravam, se existiu aquele antigamente que nos falam, que eles usavam esse tipo de vestido. Vocês estão vendo essa parte verde aqui? Eu esqueci agora o nome disso aqui que eles filmam em um estúdio e essa parte que está verde, depois eles colocam os detalhes da história, os locais e tal. Isso aqui eles também fazem quando jogam vídeos para a gente de guerra. Você está pensando que ali tem as pessoas morrendo, é tudo atores. E nessa parte verde eles colocam como se fosse no Iraque, eles colocam como se fosse no Japão, o que eles quiserem. Esses atores que fizeram os papéis, o papel de anão, como esse aqui, ele não é anão, ele é alto, né, normal. Olha, olha o jeito que ele consegue se expressar e o molejo que esse homem tem no corpo. Olha, vocês viram?
Olha, eu quero que vocês prestem atenção. Eles colocam a gente para pensar que tudo é feito dentro de um estúdio e fica lá o diretor falando como é que ele tem que fazer. Mas eu estava prestando atenção na hora que ele mostra a interpretação, né? Gente, essas pessoas não precisam ser direcionadas. Elas não precisam de diretores. Eles fazem isso para a gente pensar que eles são pessoas comuns. Porque eles também podem, em filmes, passar a ideia de que eles são canastrões, que eles não são bons. Como o Keanu Reeves do Matrix, o Neo, é um ator sem muita expressão. Vocês podem olhar, eu vou procurar, depois eu mostro para vocês. Eu vou lançar esse vídeo aqui no meu canal sem editar por enquanto, depois eu edito e mostro para vocês tudo completo. Este aqui e o do Matrix. Aí eu vou cortar essa parte que eu tô falando isso, ok? Ai, onde tá aquela parte? Olha, essa beleza que vocês estão vendo, que eles contam de elfos, de seres belos, puros, de luz, é exatamente o que nós éramos no original, mas não com esse formato e tal. Eles não conseguem passar em corpo, em físico, né? O, a pureza, o bem, o amor, a luz, que não é essa luz. Existem vários tipos de luz. A gente aqui só conhece essas luzes e algumas outras pequenas que eles deixam já a gente saber. Mas existem várias luzes, até as luzes escuras. A escuridão também é um tipo de luz. Então, eles não conseguem. Então, o que eu vou explicar para vocês na minha série A História dos Nascidos e Não Nascidos, como eles roubaram até isso, tudo que nós somos, eles roubam, tudo que vocês veem o sistema mostrando, ele não cria, ele roubou, ele tirou a ideia de nós de alguma maneira, ou até mesmo de uma outra sala existencial. Aí eu vou chegar na história que eu vou poder contar essa parte para vocês. Às vezes há uns atos, assim, uns movimentos masculinos quando ele faz essas cenas, porque no filme Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, ele é o pai do Legolas, né? E tem que ser másculo, certo? É o pai, né? E ele é um guerreiro. Ele é um elfo, rei, guerreiro. Olha que mentira. Eles sempre colocam nos filmes que os reis vão na frente, né? Tudo mentira. Os reis são os primeiros que se escondem. Eles mandam, como a gente vê os generais, eles mandam os nossos soldados para a guerra. Eles ficam todos protegidos. Então, por que que eles fazem nos filmes? Eles mostram os militares de alta patente, né? Patente que fala? Alta patente. Serem adorados pelas pessoas da massa para dar ideias aos jovens que ir para a guerra é legal. Olha quanta história legal, romântica, bonita, heróica com eles. Mas não são soldados, são os militares, né? Os tenentes para cima. Tenente ainda é pouco para eles. A maioria é capitão, major, general, outros assim. Deixa eu passar um pouco adiante aqui. Então, aqui eles dizem que aqui está o estúdio, aqui está aquela parte verde onde vai aparecer todas as cenas.
de como se fosse o local que eles estão, que eu já falei para vocês, né? Eu não sei, CGI, todo mundo conhece, mas essa parte aqui verde tem uma palavra em português que eu esqueci, o nome que é usado para isso. Eu tenho um outro filme que eu vou pegar já já, vou fazer outra parte e coloco no canal. E nós vamos conversando assim em parte, certo? Vamos observar o Fred Astaire dançando na chuva, né? Se tinha uma coisa que eu não suporto e não suportava, são esses filmes musicais. Nossa, com dança, com música, eram muito chatos. E as pessoas amavam isso, nossa. Acho que esse aqui não é nem o original, será que é? Teve um que eu assisti que o cara não tinha ossos. Para dançar daquele jeito tem que ter o quadril feminino. Vejam. Se vocês não olharem para ele aqui de cima, vocês vão pensar que é uma mulher que está dançando. E eu vi muitos vídeos com dançarinos, atores, né? Todo tipo de filmes antigos, os mais novos, e eram assim. Os homens se requebram mais do que as mulheres. Olha, até o Charlie Chaplin é uma boa para olhar. Mas isso não quer dizer que eles sejam tranes somente. Talvez as tranes foi feito um pouco ou não. Isso pode ser uma outra espécie, assim como existem as plantas, não é? Parecidas, mas não são. Eles podem até nem existir de verdade, mas a gente está vendo eles. Como assim vendo eles? Ué, a gente vê muita coisa aqui nesse mundo que não é de verdade. E tudo era dança, e tinha que dançar. E era dança para cima e para baixo. Ai, os filmes eram muito chatos. Eram musicais demais. Aqui, Ginger Roger e Fred Astaire. Olha como ela era mais dura. Ele tem mais molejo, vocês percebem? Vamos ver se pegamos eles aqui. Essa gola aqui disfarça o pescoço longo dela, porque alguns homens também têm pescoço longo. Não é só essas que aparecem como mulheres. E eu tô falando isso, gente, porque eu olhei vários vídeos, filmes. Olha como esse homem se requebra. Percebe ela? Corpo reto. Olha, vejam ele, vejam ela. E teve os filmes em preto e branco que eu olhei também, era a mesma coisa. Eles mostravam que ali as mulheres também não tinham esse molejo que os homens tinham. Elas faziam um ar de sexo e passava, porque todos se concentravam no ar de sexo delas. E elas só se mexiam, fazendo esse ar de sexy, de toda poderosa, empoderada, empoderada, e enganou muita gente. Essa parte vai ser cortada, não se preocupe. Olha, é só enganação. Ela de verdade não dança como uma mulher, é enganação. Quem dança mesmo é ele. Vamos ver aqui. Olha o remeleixo dele. Requebra muito mais. O papel delas é passar que são sexy. Mas é ele que quebra mais. Presta atenção, ó, tá bem nítido, tá bem claro que são os homens que requebram mais. Olha as mulheres, ó.
Mesmo esses aqui, os figurantes, as mulheres não dançam como mulheres, os homens dançam como mulheres. E vamos voltar a ele, dos hobbits. Eu falei errado, mas não tem problema. Quando eu completar o vídeo, vai estar tudo certinho. Eu estava reparando as vozes dessas pessoas que estão atrás das câmeras e que dizem que ajudou a fazer o filme. Eu quero que vocês ouçam as vozes dessas pessoas que trabalham atrás das câmeras. Eles mostram várias pessoas trabalhando atrás das câmeras, algumas muito esquisitas também, e elas passam despercebidas. E as pessoas se concentram mais em focar esses vídeos de transinvestigação nos atores, os principais. É uma voz muito enjoada, é uma voz forçada, trabalhada. Talvez ele consiga ser várias pessoas neste mundo, né, de encenação, e essa voz parece uma voz trabalhada. Alguma coisa ele faz com a língua, ou operação, ou é natural dele. Tem pessoas que conseguem fazer vozes tanto masculino feminino, ou uma voz masculina em vários tons. Ele é muito alto, ele deve ter uns 2 metros. O marido da minha amiga, ele tem 2,20 m. Eu moro com o filho dela, né? Um filho tem 2 metros, e esse filho que eu moro com ele tem 1,80 m. É o filho mais baixo, mas todos da família deles têm mais de 2 metros. São altíssimos. Eu sou uma formiga perto deles, sabe? Mas eles me ajudaram. Foram os únicos que me ajudaram. Eu já falei a vocês, é impressionante. A gente nunca espera, mas os mais pobres são os que mais ajudam. Por que será? É eles que têm mais humanidade. É os que têm menos que vão acabar ajudando, não é? Não é porque é ali que está o ser humano verdadeiro, que nós estamos aqui para sofrer de verdade? Nós estamos aqui com scripts terríveis, e os favorecidos, os privilegiados, são os deles, ou os descendentes, ou os agregados, aqueles que eles resgatam depois. O certo é, todos que estão aqui sofrendo somos nós, os deles não. Tá? Então vamos pensar. Esse ator, então, se é homem, ele seria de verdade uma mulher. E este outro aqui que estava conversando com a voz chata, onde está ele? Aquela voz enjoada que eu mostrei para vocês, também seria uma mulher. Esse aqui. Pelo que eles estão falando pra gente, né, sobre as trans, então esse aqui a gente falaria, esse aqui é uma mulher transformada. E o outro? Ele tem uma voz grossa. Ele pode, às vezes, passar a másculo. Eu já assisti alguns filmes com ele, que ele mostra essa masculinidade. Também já vi filmes que ele mostrava que era másculo, mas transava com homens e com mulheres, né? Era bissexual. E vocês viram, ele tem os longos braços, tudo perfeito de homem, mas não tem algumas coisas, assim, uns acentos feminino, alguma coisa da nossa essência feminina? Quando é necessário, talvez ele faça isso. Talvez ele pode ser o que ele quiser. Eu vou procurar agora os outros filmes que eu separei para a gente conversar sobre ele. Created such iconic elves, and so here I had this new elf to play with, and I was thinking, what makes this very powerful king of elves different than them? Eu quero que vocês prestem atenção na voz dessas pessoas que trabalham atrás das câmeras.
And why not have him part of the story, taking advantage of the fact that we have now the full picture of Tolkien's family tree, as it were. One of the things that was interesting for me about Legolas being Este é um part of the ator, Hobbit was for me to get to go back Orlando Bloom, and feel bad Legolas. for Legolas, and particularly the father-son relationship. Why did you do that? You promised to set him free. And I did. Thranduil is really a very complex character. You know, he's an elf with an axe to grind. You know, which is normally a dwarf's job, right? Stay here, if you will. Nefarious, he's duplicitous. Remembered Lee, and we met him in New York on a casting trip. That week I was so kind of excited to meet with them. I'm such a huge fan of that. And we met him in New York on a casting trip. I mean, elves are immortal. So that's always our problem. And we had seen Lee Pace in a movie called The Fall. Este é o He was diretor. really quite remarkable in that film. When it came to looking for Thranduil, we remembered Lee. And we met him in New York on a casting trip. That week I was so kind of excited to meet with them. I'm such a huge Ouça a fan of voz the dele. Lord of the Rings series that, you know, I kind of rewatched them all. I got the director's cut, watched that, watched all the documentaries, and kind of just put myself in Middle-earth. How far did they travel? Well, we tracked them as far as the Great Oak Clearing. And there you killed them? Yes, my lord. You killed them all? You did not think to keep one of them alive? It was dark. We were outnumbered. I don't care if you were fighting alone in blind. I do not accept incompetence from a captain of my guard. Lee had that gravity. He had a sense that he could be 1,000 years old. He could be immortal, but also that he had lived. He had lived a long life. Was being drawn initially was trying to add that to him when actually he doesn't need it. There was kind of an aha moment when Philippa said, you know, you want to think about this guy as a rock star. And instead of buttoning him up, let's open his neckline and let's give him an arrogance, but also a kind of a self-assured cockiness. And I kept going on and on and on about this. And it was like, you know, the really great designers, it's like the simplicity of a great suit. And I came across an image Essas of Tom pessoas não Ford. têm muita diferença da voz feminina e masculina. Who turned Gucci around. And he just looks so cool, lounging out on Essa é a a pior chair. voz. And I mean lounging, I mean like really lounging, like Thranduil. Tom Ford, yes. And I kept going on, great suit. And I came across an image of Tom Ford. Tom Ford, yes, the American designer who turned Gucci around. And he just looks so cool, lounging out on a chair. And I mean lounging, I mean like really lounging, like hanging out on one side, legs off to the other. The artwork that I did, I changed the way he was sitting on his throne in my pictures to yeah. Sometimes you design costumes before you know who the actor is. Se ela tem essa voz e parece uma mulher, combina? Se parece mulher, os transinvestigadores dizem que são homens transformados em mulher. Ela tem voz fina, muito chata. Parece uma voz de mulher ou uma voz de homem imitando, ou pode ser qualquer coisa. Eles dizem que a mulher tem o queixo duplo. Ela tem, mas homens também quando engordam. You might be designing for someone physically because he's tall and handsome and he's got the best shoulders to hang a costume on. God, that orange is just... Yeah. The orange Bold. looks phenomenal. He's money. Vocês viram que quando ele quer passar masculinidade, ele consegue também. This elf king. Movement of the King of the Elves. Os braços são longos, homem alto. Então, pelos transinvestigadores, isso aqui seria uma mulher transformada em homem. Ele tem o queixo fino, ele pode ter uns movimentos femininos, mas ele também pode passar masculinidade. E agora? Vamos fixar que ele é uma trane? To just rein everything in. So it was like this tornado that he was pulling back from just... A maioria dos atores tem vozes muito enjoadas. É que nós acostumamos com elas.
Mas se vocês afinarem o ouvido de vocês e ouvirem essas pessoas, eles têm vozes muito chatas. Outra coisa, os homens de hoje em dia não têm vozes mais bonitas como antigamente. O rei que eu mostrei para vocês, ele ainda tem a voz bonita, grossa. Homem não tem que ter voz fina como de mulher, a não ser que ele tenha um problema hormonal que de algum jeito o sistema deu esse script para ele sofrer aqui entre nós. Caso contrário, os homens teriam que ter vozes muito mais grossas do que as mulheres, porque eles falam assim lá de baixo, parece que vem de dentro assim, e as mulheres são mais em cima para ficar mais suave. Então, essa era a coisa mais certa para a gente identificar homem e mulheres. Não estou falando de homossexual, não, estou falando até de homens mesmo, como eles estão querendo aqui apresentar que são homens, com essas vozes enjoadas, se tornam vozes enjoadas porque são trabalhadas, não são naturais. Olha a voz dele. Elven movement training that we've done with Terry has kind of given me my entire character. It's not even about movement as much as it is about thought. Tá mais Kind of similar like para a as voz the de homem. wind and the ocean. When I got back to The Hobbit, Being the first elf, he had to create Claro que tem uma voz de homem ainda mais masculina do que essa. As mulheres se acostumaram a procurar nos homens o feminino que o sistema disse a elas que é mais bonito. Então, elas perderam essa chance de conhecerem a voz maravilhosa que era dos nossos homens. Era uma voz quente, masculina, uma voz... Os homens é que tem que ter sensualidade, vocês sabiam, né? Eu já falei isso muito. Tudo que eu falar para vocês de transinvestigação, eu tô repetindo, porque eu tenho muitos de vídeos aí, não precisava ninguém ir para outros lugares, porque além de eu estar mostrando tudo que eles estão mostrando, eu estava dando as dicas e pistas e falando da mente, o que acontece com nossa mente. Não estava falando só de padrões, certo? Então, perdeu a chance, as mulheres perderam a chance de conhecer essa maravilha do que eram os homens lá atrás. E os homens lá atrás, de verdade, quando eu lembro minhas tias contando, gente, não era para ficar com medo deles, como eles fazem aqui. Para um homem mais forte, mais masculino, eles querem que as mulheres rejeitem. E as mulheres acabaram rejeitando também. Assim como os homens começaram a procurar mulheres mais fortes, essas mulheres mais masculinas, não é? Eles mostram várias pessoas trabalhando atrás das câmeras. Algumas muito esquisitas também. E elas passam despercebidas. E as pessoas se concentram mais em focar esses vídeos de transinvestigação nos atores, os principais. É uma voz muito enjoada, é uma voz forçada, trabalhada. Talvez ele consiga ser várias pessoas neste mundo, né, de encenação, e essa voz parece uma voz trabalhada. Alguma coisa ele faz com a língua, ou operação, ou é natural dele. Tem pessoas que conseguem fazer vozes tanto masculino e feminino, ou uma voz masculina em vários tons. Ele é muito alto, ele deve ter uns 2 metros. O marido da minha amiga, ele tem 2,20 metros. Eu moro com o filho dela, né? Um filho tem 2 metros, e esse filho que eu moro com ele tem 1,80 metro. É o filho mais baixo, mas todos da família deles têm mais de 2 metros. São altíssimos. Eu sou uma formiga perto deles, sabe? Mas eles me ajudaram. Foram os únicos que me ajudaram. Eu já falei a vocês, é impressionante. A gente nunca espera, mas os mais pobres são os que mais ajudam. Por que será? É eles que têm mais humanidade. É os que têm menos que vão acabar ajudando, não é? Não é porque é ali que está o ser humano verdadeiro, que nós estamos aqui para sofrer de verdade? Nós estamos aqui com scripts terríveis. E os favorecidos, os privilegiados, são os deles, ou os descendentes, ou os agregados, aqueles que eles resgatam depois.
O certo é, todos que estão aqui sofrendo somos nós. Os deles não. Tá? Então vamos pensar. Esse ator, então, se é homem, ele seria de verdade uma mulher. E este outro aqui que estava conversando com a voz chata, onde está ele? Aquela voz enjoada que eu mostrei para vocês, também seria uma mulher. Esse aqui. Pelo que eles estão falando pra gente, né, sobre as trans, então esse aqui a gente falaria, isso aqui é uma mulher transformada. E o outro? Ele tem uma voz grossa. Ele pode, às vezes, passar a másculo. Eu já assisti alguns filmes com ele, que ele mostra essa masculinidade. Também já vi filmes que ele mostrava que era másculo, mas transava com homens e com mulheres, né? Era bissexual. E vocês viram, ele tem os longos braços, tudo perfeito de homem, mas não tem algumas coisas, assim, uns acentos feminino, alguma coisa da nossa essência feminina? Quando é necessário, talvez ele faça isso. Talvez ele pode ser o que ele quiser. Eu vou procurar agora os outros filmes que eu separei para a gente conversar sobre ele. How did you manage to access all this information? Electrical impulses. Every cell knows and talks to every other cell. They exchange 1,000 bits of information between them per second. Cells group together, forming a giant web of communication, which in turn forms matter. Cells get together, take on one form, deform, reform, Como conseguiu acessar toda essa informação? Impulsos elétricos. Cada célula conhece e conversa com todas as outras. Elas trocam 1000 bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma teia de comunicação gigantesca, que por sua vez forma a matéria. As células se reúnem, assumem uma forma, se deformam, reformam. Não faz diferença, é tudo igual.